A gente fala dessa questão do São Paulo precisar de grana, de ter a base ali, tem que vender e tudo, mas eu queria fazer um gancho com uma outra coisa que me preocupa demais, que é a administração ou planejamento com relação à zaga do São Paulo, que talvez seja o setor que menos preocupa o torcedor são paulino hoje, que tem peças legais ali, até se dá o luxo de tirar um zagueiro para improvisar na lateral, que é o Ferrarese, que ele é zagueiro, né? A gente não pode esquecer disso. Mas tem um carinha ali que até agora a gente não sabe como é que tá a situação, que é do Alan Franco, e agora a gente falou há pouco aqui da diretoria, da questão do Juan Tressoldi. Como é que fica? O São Paulo resolve ali a situação, a pendência com o Sassuolo, talvez encaminhe ali uma compra, que eu acho temerária pelo valor, e o Alan Franco, que é o melhor zagueiro, até agora não renovou, né, Pri? Pois é, assim, eu acho que eu sou muito sincera, né? E às vezes a gente muda de opinião. No começo ali do ano, eu era super contra a permanência do Juan. Hoje acho que ele é um jogador que está correspondendo quando está jogando. Só que ainda há ressalvas sobre o valor que é cobrado para permanecer com ele. Agora, independentemente disso, até porque o que eu falar não vai fazer o São Paulo tomar a decisão ou não, o que eu acho que seria bizarro seria perder o Alan Franco e comprar o Juan. Aí, para mim, é um negócio que eu não sei. Aí eu não sei nem dizer, mano. Aí é complicado. Eu pensei em muitas palavras aqui, mas não posso falar nenhuma delas. Tipo assim, não dá para perder o Alan Franco, sabe? E por vários motivos, cara. Pela qualidade que ele tem, pela segurança que ele passa, pela identificação que ele criou com o clube, pela maneira como ele faz parte ali no dia a dia. O Alan se tornou um dos exemplos lindos assim de história de volta por cima que o São Paulo tem, como para mim também é o Alisson. Eu sempre falo, eu posso estar totalmente errada, tá? Mas a gente fala muito de Lucas, de Oscar, de Caleb, Luciano. Eu sempre, quando eu faço uma entrada ao vivo na TNT ou uma live aqui no Arquibancada Tricolor, eu falo que os xodós da torcida, na minha opinião, são Alan Franco e Alisson. Que para mim são os xodós, aqueles que a torcida pega para cuidar mesmo, sabe? Do tipo assim, vou guardar num potinho e guardar no meu quarto. Eu acho que são esses dois, porque a torcida tem muito carinho por esses caras, por tudo, pela maneira como eles tiveram persistência para viver a fase que eles vivem. Então, assim, cara, perder o Alan Franco para mim é um negócio desesperador. A gente não podemos deixar, acho que a gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá na casa do Alan Franco e falar, Alan Franco, o que está acontecendo? A gente vai ajudar aqui, a gente faz uma vaquinha, não sei. Porque se ele sair, é complicado. Agora, a Mari fala, né, pelo fato do Palmeiras estar interessado. Aí também, se for para o Palmeiras, aí esquece tudo que eu falei, vou discordar novamente de tudo que eu falei aqui e apagou. Mas é isso, assim, cara, se quiser ficar com os dois, beleza, cara. O que eu acho ou não, independe se o São Paulo vai comprar o Juan, e me parece que o São Paulo... dizer que se ele for para o Palmeiras, não entendi o que você quis dizer. Você tira tudo. Que o fato dele ser o xodó da torcida vai acabar, entendeu? Ah, sim. Porque eu falei que ele é o xodózinho que todo mundo ama muito. Eu acho que se ele vai para o Palmeiras... Mas é um cara vai... estrangeiro. Se chegar um negócio do Palmeiras, ele não vai... e não resolver com o São Paulo, os argentinos, eles são muito, muito fiéis, né? Vamos dizer assim. Né? Mas se não houver uma proposta compatível com o que ele é hoje para o elenco do São Paulo, para o elenco do São Paulo, não. Para o nível do futebol brasileiro. Para mim, o Alan Franco é o melhor defensor do Brasil. Jogando no futebol brasileiro é o Alan Franco. Então, isso tem um valor. Isso tem um valor. Concordo. Certo? Não, eu acho que assim, é só isso. A galera que ama ele vai ser vaiado no jogo quando ele for jogar no Morumbi, entendeu? Essa história muda naturalmente. E eu entendo, ele tem mesmo que se valorizar, porque eu concordo com você. Ele é fera, cara. Ele é fera, fera, fera. Ele tem que se valorizar e eu acho que o São Paulo tem que pagar. Paga tanta gente aí, paga o Alan Franco, então, cara. Ele é o melhor jogador mais estável do time nos últimos anos. E sabe qual que é a merda que pode acontecer? Que é o seguinte, como acho que o Cabide fala aqui, né? Que o empresário dele tá vendo isso. Que é o seguinte, você tá lá, e aí o Renan pode falar melhor do que eu em qualquer lugar, mas ó, onde eu trabalhava na minha carreira anterior, era assim, você tá lá, está dando sangue na empresa, você entende que a empresa está não podendo pagar salários altos, beleza. Aí você fala, porra, tô junto, vesti uma camisa, tamo junto aqui, gosto daqui. Aí você pede um aumento, né? Você fala assim, pô, passei uns apertos aí e tal, né? Dá para valorizar meu trampo e tal? O cara fala, ó, a gente tá apertado, não dá, mas eu conto com você. Beleza, aí você compreende. Aí você começa a olhar que a empresa está trazendo um cara para sua função, pagando muito caro. Aí você fala, meu irmão, e aí? Eu tô aqui roendo osso
E eu tô pedindo uma valorização, você não me deu. Aí você vai no mercado, vai contratar um cara para fazer a mesma coisa que eu, pagando muito mais, cara. Eu tô fora. Não, E aí, mesma coisa Renan? que eu não. Mesma coisa que eu não. Jogador Não, de não. futebol, mesma A coisa mesma que eu não. O função. Alan, na cabeça do Alan falou, não. Aí não. É. Vou ter que gastar dinheiro lá na Itália, muito mais dinheiro do que renovar comigo, então vai lá, amigão. Vai lá. Entendeu, não? Que foi o que aconteceu com o Wellington, lateral, né? O São Paulo descartou o Wellington, ia vender para o CSKA e tal, aí não vendeu porque fechou a janela antes e tal, beleza. Aí o Caio Paulista pulou um muro, foi pro Palmeiras. Aí falaram, ô Wellington, tudo bom? Como é que você tá, amigão? Desculpa aí, né? Fica com a gente aí. Aí não dá, né, amigão? Você já me desvalorizou, eu tô fora. Então, o meu medo é isso, mano. O Alan Franco é o melhor zagueiro do time. Só que aí o São Paulo tá lá, acho que é 30 milhões, né, que falaram, o Pri, eu não sei, desmentiram já, falaram que não é esse valor pelo Juan Tressoldi, né, mas é uma grana. Aí o São Paulo tá lá A gente só não sabe exatamente quanto que é essa grana, né? Nunca Porque sabe o valor. desmentiram, mas não falaram o que é. Não corrigiram, né? É não, 29, não... né? Pois é. Não é 29.900, né? Só que aí é o seguinte, os caras se conversam, os caras veem notícias e tal. Aí você tá vendo lá que o São Paulo tá, tipo, gastando uma bala, 5 milhões de euros no Marcos Antônio, que beleza, é uma outra posição. E aí um valor semelhante no Antressoldi, mas aí o melhor zagueiro do time ainda não chegou num acordo. O empresário vai na orelha do cara e fala, amigão, os caras não estão te valorizando, pula fora, né, Renan? Claro. Ô Senna, deixa eu falar um pouquinho a respeito desse tema aí da posição de zagueiro, do Juan, do Alan. Já falei, o Alan tem que renovar com ele, fazer o esforço possível e impossível para esse jogador se manter no São Paulo. Melhor defensor jogando no Brasil hoje. É incrível o que esse cara joga. Cada dia que eu vejo ele jogando, eu fico mais impressionado com ele dentro do campo. Vou tentar conversar com ele, que ele passa todo dia aqui na frente de casa para ir treinar. O filho dele treina numa escolinha que tem aqui em cima. Vou fazer campanha lá e vou ficar esperando esse cara chegar lá para buscar o filho dele, que eu preciso conversar com ele. Eu mando mensagem para ele no Instagram e não responde. Eu vou ter que conversar com ele e falar, amigão, segura aí com nós, cara. Fica aí, pelo amor de Deus, bicho. A questão que você falou do Juan é exatamente isso. Pô, o cara vê as notícias. Pô, os caras vão gastar 5 milhões de euros para renovar, para comprar um jogador, sendo que eu tô aqui já há 2 anos, a torcida gosta de mim, muito mais, mas estou jogando com consistência há 2 anos, a torcida gosta de mim. Pô, não, eu vou colocar lá em cima. E o que eu sempre falo, para a posição de zagueiro, o quinto zagueiro tem que ser da base. Não tem, eu concordo com a Pri. Tenho gostado bastante das atuações esse ano do Juan. Quando foi solicitado, jogou bem. Estou gostando do Juan. Só que um detalhe. Cara, se a gente não conseguir fazer um zagueiro na base, fecha a porta de Cotia. Então nós temos 4 profissionais. O Sabino, o Alan, o Arboleda e o Ferrarese. O quinto tem que ser da base. Eu não preciso gastar dinheiro com o quinto jogador para essa posição. Certo? Com todo respeito, Juan, não é nada pessoal, é um grande jogador, mas é a necessidade que o clube tem hoje, o problema de não ter dinheiro, e, cara, tem que formar um na base, sendo. Nós temos que ter um zagueiro da base. Historicamente, São Paulo sempre teve um zagueiro da base, cara, fazendo parte do elenco profissional e muitas vezes sendo importante no elenco profissional. Vou citar 2 aqui, um meu contemporâneo, o Ed Carlos, e outro o Beraldo. E que depois deram frutos financeiros para o clube. Então, o quinto jogador tem que ser da base. Essa é a minha opinião, com todo respeito ao Juan, que tem jogado bem quando tem entrado. Tem velocidade, é muito bom na bola aérea, só que, cara, o clube não tem dinheiro hoje. Se tivesse, beleza. Aí são 2 opções. É ele ou o Marcos Antônio para gastar? Eu hoje, sem pensar muito, Marcos Antônio. Até porque na posição de volante, a gente tem um da base que temos grande probabilidade que ele seja vendido num futuro próximo, que é o Pablo Maia. Então você já está assegurado com outro ali. E já tem o Negruti, tem o Luan, que daí o Luan a gente não sabe muito qual que é a condição dele dentro do plantel. Mas é assim que eu penso a montagem de um elenco para um clube que está quebrado como São Paulo está, cara. Não, desculpa, não tem sentido você passando, você tá nesse problema de renovar com o melhor defensor jogando no futebol brasileiro e pensando em contratar o Juan. Desculpa,
Não poderia estar na mesma frase essas duas situações, na minha opinião. Ô, Renan, você falou do Juan, não, do Marcos Antônio. E se você tivesse que escolher entre Alan Franco e Marcos Antônio? Ô, Pri, hoje, o Alan Franco, para mim, não entra em discussão de ou um ou outro. É o Alan Franco para sempre. Sim, sempre. Se tiver que abrir mão do Marcos Antônio para manter o Alan Franco, eu prefiro. Marquinhos, eu falei na live que nós fizemos do UOL ontem. A queda de rendimento do São Paulo nos últimos jogos passa pela ausência do Marcos Antônio, na minha opinião. Grandíssimo jogador, com o mínimo de sequência que ele teve no São Paulo, ele comandou o meio de campo, ele ditou o ritmo do meio do campo de São Paulo. É impressionante o que ele estava jogando. Só que o Alan Franco, cara, esse zagueiro é nível... Eu não vou falar, porque daí uma falhinha que tiver, já vão me transformar em meme. Mas assim, eu joguei com um cara um pouquinho de tempo assim no São Paulo, que eu vejo semelhanças. O Miranda. Cara, ninguém consegue passar pelo Alan Franco no 1-1, cara. Era a mesma coisa com o Miranda. Você olhava pro Miranda assim, ele não tem muita velocidade. Ninguém passava pelo Miranda. Ninguém passa pelo Alan Franco no 1-1. Pode reparar. A inteligência que o cara tem de cortar caminho, o posicionamento dele no corpo. Ele vai tirar uma bola de cabeça, ele nunca tira alheio, ele sempre já tira fazendo um passe. É incrível a qualidade desse zagueiro. É incrível. E de todo esse tempo, sempre ganhando todas, é um pênalti, né? Que ele fez. Ele, além de tudo, ele tira todas e... Porque, por exemplo, o Enzo tira várias também, mas às vezes ele gosta de fazer um pênaltizinho. E tá na conta também, acontece no futebol. O Alan, eu lembro dele fazer um só. Todos os outros ele vai na bola, cara. Não tô lembrando. A qualidade... Quando eu comparo... as pessoas no chat já vão começar. Quando eu comparo ele ao Miranda, a inteligência de antecipação. Um detalhe muito importante num defensor... Né? Eu não era zagueiro, mas joguei o final da minha carreira também como zagueiro, né? Terceiro zagueiro. Eu era defensor. E eu sempre aprendi na minha evolução na base do São Paulo que o defensor, o importante é ele saber antecipar. E antecipar é leitura de jogo. É você sempre estar junto do seu marcador e você ter a leitura para antecipar ele. E não importa se o jogador é grande, se o jogador é mais rápido. E é impressionante como a semelhança dele com o Miranda em antecipar as jogadas. É incrível É que o Alan Franco, ele está no momento... o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e ele sem jogar. Ele não foi titular. Ele não jogava ainda nesse período. O Alan Franco, ele pega uma fase de títulos do São Paulo, jogando o que ele joga. Isso é jogador para estar em time grande da Europa. E eu não tenho medo nenhum de afirmar isso daí. De tudo que eu vejo de futebol no mundo afora. Eu assisto futebol em todos os níveis, em todos os lugares do mundo. O Alan Franco, estando em um time... Por exemplo, se o Alan Franco joga no Flamengo, ele joga 1 ano só no Flamengo. Porque o Flamengo ganha títulos. O Palmeiras, se ele é campeão brasileiro, é um ano só no Palmeiras que ele joga. Depois ele está vendido para um grande da Europa. É incrível que esse cara joga. Então, em todas as situações que você perguntou, Pri, renovação com o Alan Franco. Mas o Luciano vai. Luciano, brigadão, migão. Eu falei de sacanagem com você, Pri. Não entendi. Tava no mudo aqui. Mas, além disso, né, o Alan Franco, você vê, né, ele não tem estatura, né, não é um cara alto, mas ele antecipa, ele se posiciona bem, é um cara que tem habilidade, você vê que ele tem categoria para sair ali jogando, né, pra você ter uma ideia, a gente não sentiu tanta falta do Beraldo, depois que o Alan Franco assumiu ali. Isso é verdade. Ô, Senna, você falou da altura do Alan Franco. Cara, ótimo. Eu e você agora, um desafio, eu e você. A partir de agora, os jogos do São Paulo. Vamos ver o quanto que ele perde de bola no alto. Então? Em qualquer situação, bola quebrada do goleiro, faltas laterais, bolas laterais. É porque o detalhe não é no tamanho, e sim no posicionamento do cara. Leitura de jogo. O Gamarra também não era um zagueiro alto. O Gamarra perdia a bola no alto. Então, tem um monte de jogador alto que não sabe se posicionar e perde toda hora a bola de cabeça. É essa inteligência que é o diferencial do Alan Franco e que você não vê em quase nenhum jogador no Brasil. Jogando no Brasil hoje, estou falando de defensores. Exato.
E aí é aquilo, né? Aqui, ó, já no GC, a campanha começou pela arquibancada tricolor. Já. Vamos, chat. Bora invadir o Twitter. Alan Franco mais 10, cara, porque hoje realmente é o melhor. É o que eu tava falando, a zaga, há algum tempo, eu acho que é o melhor setor do time, do elenco. A gente não se preocupa. Às vezes você tem falhas, claro, né? De posicionamento, normal. Mas entra um, sai outro, o nível se mantém. Arboleda é alto nível, Alan Franco, Juan, Sabino tá jogando Sabino, legal. quando joga, é top, mano. Também. E o Ferrarese também. Ferrarese, né? E aí você tem até outros da base que vão ganhar espaço com o tempo, tipo o Igão, o Belém, que foi emprestado, volta e tal. Mas assim, você tem ali uma base sólida na defesa que há muito tempo o São Paulo não tem. E o time começa pela defesa, o Muricy já falava isso, você tem que parar de tomar gol lá, você faz uma defesa forte. Eu diria que até o São Paulo avança tanto na Libertadores ano passado e esse ano, por conta da zaga. No passado, o São Paulo era a defesa menos vazada da Libertadores, até o Botafogo, né? E foi assim. Não podemos esquecer do Rafael também, né? Também, claro, sem dúvida. O Rafael, pô, salvando o São Paulo muito, muito. Depois do Rogério, é o único que o torcedor do São Paulo fala, nós temos um goleiro. Sim. É o único. Cara, é muito foda, né? Tipo, dá até dor de cabeça, porque quando você pega a defesa do São Paulo, você fala, caramba, que paz. E aí o São Paulo tem vários jogadores tops também no meio, na frente, mas o negócio não encaixa. Você fala, mano, vamos sei lá, vamos benzer, né? Dá uma raiva, mano. Aí vamos lá. Nós três aqui, pessoal do chat. Porra, eu tenho tudo isso de zagueiro bom, de qualidade, confiável para colocar dentro do campo, certo? Porra, mete 3 zagueiros, cara. Faz um esquema com 3 zagueiros, porra. Aí, de ala, você pode colocar até um atacante, que é como se usa na Europa. O ala não necessariamente precisa ser um lateral. Vamos fazer 3 zagueiros. Não precisa ser o ala esquerdo, pode ser um ponta, pode ser o Ferreirinha, fazendo aquele lado. Porque jogando em 2 linhas de 4, ele já tem que fazer esse movimento de ida e volta. Faz com 3 zagueiros. A saída de bola fica qualificada. Você coloca o Sabino de um lado, a saída de bola, pô, pelo amor de Deus, aí você me coloca essa foto aí, Senna, aí acabou a live, amigão. Aí acabou a live. Aí a chance de você tomar gol diminui demais, a qualidade na saída de bola vai melhorar, principalmente quando você coloca o Sabino ali, porque ele e o Alan Franco, eles têm uma qualidade no passe e em quebra de linha vertical, que é incrível, certo? Você vai ter a consistência defensiva, vai ter a oportunidade de pressionar pelos lados, atacar, enfim, cara, eu fico triste porque eu vejo tanta possibilidade no time do São Paulo, cara, e é um time tão limitado, na minha opinião, por causa do esquema que o treinador coloca, cara. O time fica limitado, o time fica espaçado. Senna, o ano passado a gente entre aspas, a torcida criticava o Caleri. Esse ano começou o ano criticando o Caleri. Tem que colocar o André. O André foi titular, tá criticando o André. Se vier o Carlos Miguel, né? Vinícius. Se vier o Carlos, vai ser criticado. O Rian vai ser criticado. E não é por causa deles, é por causa do esquema. Eles jogam sempre isolados. Esses jogadores específicos jogam sempre isolados. Não certo? É um time compactado, né? É um time muito espaçado. Não é um time compactado. Não é um time que joga junto, que está sempre próximo um do outro para fazer jogadas. E isso, na minha opinião, melhoraria muito colocando os 3 zagueiros. Na minha opinião. E tem gente para isso, né? De sobra, Senna. De sobra.